PIX, minerais críticos e tarifas. O governo Lula quer discutir com o Trump na economia? Evento deve acontecer quinta-feira em Washington. Vamos lá, Fernanda. Exatamente, Amadeu. Encontro mais do que esperado esse entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Até porque esse encontro deveria ter acontecido em março, mas acabou sendo adiado por causa da fase crítica na guerra do Irã. E agora, nessa próxima quinta-feira, essa reunião vai acontecer em Washington, na Casa Branca, e Lula pretende conversar sobre toda essa parte econômica e comercial com o Donald Trump. O PIX, que é um dos assuntos aí que tem repercutido nas últimas semanas, né, porque o governo americano tem citado o PIX, tem falado sobre isso, e até se levantou a possibilidade de uma interferência do governo americano no PIX, que é brasileiro. Também as tarifas, né, depois do tarifaço de 50% em relação às exportações brasileiras. O presidente Lula, houve uma diminuição nesse tarifaço, e o presidente Lula quer evitar que o governo americano imponha novas tarifas ao Brasil. E Lula também quer fechar cooperações comerciais com o governo americano. Agora, ele não vai só tratar desses pontos econômicos com o presidente americano. Lula também deve tratar sobre as terras raras, os minerais críticos, sobretudo depois da venda da empresa brasileira para uma empresa americana, e aí Lula tem se voltado para fortalecer essa soberania em relação aos minerais críticos, deve tratar isso com o presidente americano. Também vai falar sobre aquele tema relacionado à possibilidade do governo americano categorizar as facções criminosas aqui do Brasil como grupos terroristas. Ele quer evitar que isso aconteça e também deve tratar sobre isso. E Lula, depois da semana que passou, que foi uma semana muito difícil para o governo federal, também quer intensificar aí a sua força política internacional. Inclusive, ele deve conversar sobre as eleições. Existe aí todo um discurso por parte do senador Flávio Bolsonaro, que deve ser o principal oponente de Lula, de que o governo americano tem que ficar de olho nas eleições aqui do Brasil, na transparência das urnas eletrônicas, um apelo ali até para uma possível intervenção do governo nas eleições aqui do Brasil. Então, todos esses devem ser pontos que vão ser tratados entre Lula e Donald Trump. Lula não vai sozinho para essa viagem, ele vai acompanhado do ministro da Fazenda, Dário Durigan, justamente porque quer alinhar esses pontos econômicos, quer tratar sobre assuntos da geopolítica, sobre os assuntos que interessam diretamente ao Brasil e também firmar essa cooperação entre os dois países, buscando aí intensificar essa boa relação com os Estados Unidos, que tem sido um país que tem sido muito usado nos discursos relacionados aí aos políticos da direita aqui no Congresso Nacional. Expectativa, Franci? Olha, Amadeu, há uma incerteza no ar, porque o Trump ele é imprevisível. Se o encontro for pragmático, ficar centrado em questões econômicas, a tendência é que seja um encontro, de fato, positivo para o Brasil, porque o Brasil é importante para os Estados Unidos, especialmente porque é um país que tem cadeias produtivas que interessam os Estados Unidos, e nesse jogo geopolítico, os minerais raros também entram na negociação, porque interessa mais ao Trump ter uma relação com o Brasil para o fornecimento desses minerais raros do que com a China, que não é um parceiro estratégico, é um país que... Adversário econômico e geopolítico. Mas aí, se entrar na questão ideológica de uma interferência nas eleições do Brasil, pode ser que tenha uma pegadinha, assim como ele fez com outros líderes, como Volodymyr Zelensky, o presidente também da África do Sul. E com a primeira-ministra do Japão. Sim. Ele humilhou muitos presidentes lá e primeiros ministros na Casa Branca. Eliezer? Eu acredito que o presidente Lula vai agir com a habilidade necessária, porque até diante de uma situação mais difícil, a época ali na gestão do tarifaço, ele conseguiu uma agenda com o presidente, aquilo avançou até a reversão das tarifas aqui no Brasil. Então, mais uma vez, eu acredito que vai ser uma conversa à altura, não há motivos para o Brasil se rebaixar, se humilhar, se colocar como menor nessa relação, pelo contrário, nós temos o que oferecer, nós temos o que estabelecer ali para negociar. Então, a expectativa é que o presidente Lula realmente aproveite a oportunidade e apresente ali as habilidades necessárias para que haja um equilíbrio de ganhos e cessões nessa relação com os Estados Unidos.
Países não têm amizade, países têm interesses uns com os outros. E isso é que tem que ser sempre levado em conta nesses encontros bilaterais. Vamos agora para terras raras. O relator está manifestando interesse num processamento no Brasil, Ari. Relator do PL das Terras Raras defende exigência de processamento, beneficiamento no Brasil. Deve ser criado um conselho para liberar os projetos. Vamos lá, Fernando.